Bom, nesse vídeo a gente vai fazer uma aplicação da integral dupla para calcular o primeiro momento de área de um semicírculo que rotaciona em torno do eixo X. Esse semicírculo está descrito aqui, ó, ele vai variar de R até menos R, certo? Que na verdade é o raio do semicírculo. E ele vai angular de 0 até π, correto? Como vocês sabem, a função que descreve um círculo, um semicírculo, é dado por y² mais x² igual a r², correto? A definição do momento de área é dada pela integral de y² dA, onde esse y aqui é uma distância no ponto y, do ponto y até a origem, nesse caso, correto? Poderia ser um ponto aqui, por exemplo, certo? E esse dA, ele está relacionado com a área do objeto no qual a gente vai realizar a integração, certo? Por que dA? Porque a ideia aqui nesse exemplo é a gente pegar um elemento de área muito pequeno e depois realizar a integral sobre toda a geometria do problema, para realizar o momento de inércia total, digamos assim. Como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos calcular uma área infinitamente pequena aqui em cima da circunferência, que é, na verdade, um retângulo que tem área dA. Esse retângulo aqui, vocês podem ter se perguntado, mas um retângulo por quê? Porque o retângulo ele é infinitamente pequeno, certo? Ele vai ter uma altura infinitamente pequena, dr, e uma base ds. Eu já vou explicar o que é esse dr e esse ds. Certo? Como ele é muito pequeno, ele vai se aproximar de um retângulo. É infinitamente pequeno. Lembra que no cálculo a gente trabalha com quantidades muito pequenas para poder nós conseguimos realizar as operações de integração, limite e derivação, correto? Então a ideia aqui é calcular a área dA de um elemento de retângulo infinitamente pequeno que está em cima do círculo, tá? Desse semicírculo, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira. Lembra lá que toda vez que a gente projeta um ângulo qualquer, seja θ, entendeu? Esse ângulo automaticamente vai projetar um arco, certo? Ele vai projetar um arco. Um ângulo projeta um arco, correto? Então nós estamos pegando essa fatia aqui, ó, do semicírculo, que tem um certo ângulo dθ. Por que você está se perguntando se dθ? Porque é um ângulo muito pequeno, é um dθ, ó. Não é um θ, digamos assim, ó. É um dθ. Dá a entender que é um ângulo muito pequeno. Você forçou esse ângulo só de uma abertura a menor possível, digamos assim, certo? Mas convenhamos, ele vai projetar um arco, na verdade é um arco, né? Vai projetar um arco ds, certo? Se é um ângulo infinitesimal, vai projetar um arco infinitesimal, correto? Bom, a pergunta é, como a gente pode relacionar o arco ds com o ângulo dθ e o raio do semicírculo R? Bom, é só você lembrar aqui da relação entre essas três grandezas. O que é que define um ângulo θ? Um ângulo θ é definido pela abertura do arco sobre o raio do semicírculo, ou do círculo nesse caso. É assim que é definido um ângulo. Então a gente tira que S é igual a R vezes θ. Só que nós queremos essas quantidades infinitesimais, então a gente deve fazer a derivada de S com relação a θ. Por que com relação a θ e não a R? Porque R é constante, não muda nunca, certo? É o raio do semicírculo, isso aqui não vai mudar nunca, então é constante. Então o que a gente quer é fazer a derivada de S com relação a θ. R é constante, sai da derivada. Qual é a derivada de θ com relação a θ? É 1, certo? Então ds vai ser igual
AR vezes dθ. De posse disso, a gente já pode calcular, por exemplo, a área dA desse retângulo infinitamente pequeno que a gente vai usar como elemento de integração aqui dentro, certo? A área desse retângulo, dA, é igual à área da base, né, que é o próprio arco infinitamente pequeno ds, vezes a altura, digamos assim, que é uma altura infinitamente pequena, dr. É como se você pegasse um pedacinho muito pequeno do ângulo total R, é um dr, certo? Isso aqui vai ser igual a ds, que a gente já conhece, é r dθ, vezes dr. Ok? Muito bem. Então, como é que vai ficar a definição para essa expressão matemática do momento diário? Vai ficar o seguinte, vai ficar aqui o primeiro momento diário em relação ao eixo x. Lembra-se que a gente está calculando com relação ao eixo de rotação, que nesse caso é o x. Então, todo esse sistema vai rotacionar em torno do eixo x, correto? É dado pela integral de y ao quadrado dA. Mas quem é dA? É r dr dθ. Bom, agora a gente precisa relacionar esse parâmetro aqui, essa função dentro da integral, em termos dos parâmetros de integração, dr e dθ. Como a gente pode fazer isso? Usando as relações que a gente tem da trigonometria, que relacionam as coordenadas cartesianas com as coordenadas polares. Haja vista que é bem melhor a gente trabalhar nesse sistema de coordenadas, porque os parâmetros de integração são dados em termos dele, r e θ. Bom, se você quer relacionar os sistemas cartesianos e polares, você pode fazer uso dessas relações. Ó. A coordenada y no sistema cartesiano, na verdade, é dada por r seno θ no sistema polar. Certo? Então, é essa expressão que a gente vai usar aqui. Ó. Isso é igual a integral de y ao quadrado, que na verdade é r ao quadrado seno ao quadrado de θ, por causa do quadrado, certo? R ao quadrado seno ao quadrado de θ vezes r vezes dr vezes dθ. Agora sim, ó, a função dentro do integrando, ela depende unicamente dos parâmetros de integração, dr e dθ. Θ, r, ok? Então, yx é igual a integral de r ao cubo seno ao quadrado de θ vezes dr vezes dθ. Agora vem a nossa integral dupla. Por quê? Porque o nosso sistema agora está calculando uma área que vai variar na coordenada r, certo? E na coordenada θ. Como? É assim, ó, a gente vai calcular a integral de menos r a r, que seria o correspondente a essa linha aqui, ó, certo? Essa linha aqui. A integral vai percorrer isso. E depois a integral vai percorrer o ângulo que vai variar de 0 a π, correto? Ela vai percorrer esse sentido. E assim a gente vai poder calcular a área do semicírculo. Isso é igual a integral de menos r a r, certo? Que vai varrer a coordenada dr, r ao cubo, e a gente precisa calcular a variação em dθ, que vai variar de 0 a π, naquele sistema que eu acabei de mostrar. Bom, isso aqui então é r ao cubo, seno ao quadrado de θ, dr dθ. Como a gente está só com um produto de funções aqui dentro desse integrando, a gente pode simplesmente calcular as integrais, cada uma com seu respectivo parâmetro de integração. Ou seja, a gente pode fazer as integrais, uma dependendo só do seu parâmetro em relação à outra. Tudo que depende de r eu integro aqui, certo? E tudo que depende
de θ eu integro aqui. Não tem problema nenhum, porque isso aqui é só multiplicação. Mas se você quiser fazer o sistema tradicional, integrar de dentro, depois integrar de fora, vai dar no mesmo. dθ. Ok? Bom, essa primeira integral aqui, ó, eu vou reescrever ela da seguinte forma. 2 integral de 0 a r, r ao cubo dr. Agora você está se perguntando, por que você fez isso? Bom, por causa da simetria do objeto. Observe o seguinte, você concorda comigo que se eu integrar de menos r, quer dizer, de 0 a r, e depois multiplicar por 2, eu não vou estar abrangendo esse lado também? É, né? Por causa da simetria. Esse lado aqui é o mesmo que esse. Então, se eu integrar de 0 a r e depois multiplicar por 2, eu vou estar pegando tudo. Então, eu só reescrevi a integral dessa forma, para facilitar os cálculos. E x é, então, 2 que multiplica essa integral aqui, ó, vai dar r à quarta sobre 4, calculado de 0 a r, vezes essa integral de 0 a π. Agora, ó, a gente vai reescrever o seno ao quadrado de θ em termos de uma função trigonométrica, certo? Que eu já deixei pronto aqui. Essa relação você pode encontrar trabalhando as relações do cosseno da soma de dois ângulos e usando a identidade fundamental da trigonometria, e você chega nessa relação. Então, seno ao quadrado de θ eu vou reescrever como sendo essa expressão, correto? Ou seja, 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Isso é igual... Olha, eu vou logo substituir os limites de integração aqui, ó. Quando r vale r, isso dá simplesmente r. Quando r vale 0, isso dá 0. Então, nós temos simplesmente 1 meio de r à quarta. Porque esse 2 aqui simplifica com esse 4. Vezes. Agora, essa integral aqui, ó, eu vou desmembrar ela. Vou integrar aqui, ó, 0 a π, 1 meio dθ, menos a integral 0 a π de cosseno de 2θ dθ. Isso aqui vai ser igual a 1 meio r à quarta, que multiplica, essa integral vai dar θ, certo? A integral de dθ é θ. Quando ela for π, quando θ valer π, é π, e quando θ valer 0, é 0. Então, isso vai dar simplesmente 1 meio de π, vezes, quer dizer, menos, agora essa integral. Essa integral a gente vai fazer uma substituição. Vamos chamar u igual a 2θ. Então, du é igual a 2 dθ. Portanto, dθ é igual a 1 meio du. Então, essa integral vai ficar 0 a π cosseno de u, né, que é 2θ, vezes dθ, que na verdade é 1 meio du. Isso é igual a 1 sobre 2 r à quarta, que multiplica π sobre 2, menos essa integral aqui, ó, vai dar 1 meio, né? Qual é a integral do... Então, isso vai ser igual a 1 meio. A integral do cosseno é o seno de u, que na verdade é 2θ, calculado de 0 a π. Ok? Então, o momento de área vai ser igual a r à quarta sobre 2, que multiplica π sobre 2, menos 1 meio do seno de 2π, menos 1 meio do seno de 0. Substituindo aqui os limites. Como o seno é a coordenada y do ponto, e você está em seno de 2π e seno de 0,
isso aqui tudo vai ser zero, certo? Porque o seno é a coordenada y do ponto. E esses pontos, ou seja, o 2π e o 0, estão no eixo x. Então isso aqui é zero. Portanto, o momento de área é igual a π r² sobre 4. Ou em termos do diâmetro, né? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Isso aqui vai dar π, o diâmetro, né? Então d sobre 2 a quarta sobre 4. Isso aqui vai dar π d a quarta sobre 64. Correto? Então era isso.